Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 4. Efésios, capítulo 6. Versículos 1 até o versículo 4. Então essa escritura ela diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longo a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então eu estou constrangido a falar sobre este assunto ainda nesta noite. Eu não ia falar, mas eu estou constrangido no meu coração a continuar falando sobre este assunto. Nós estamos vendo aqui sobre a missão dos pais. Então nós vamos orar e depois nós vamos ouvir mais um pouco sobre este assunto. Senhor, nós damos ao Senhor o louvor e damos ao Senhor a ação de graças. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por este momento. E nós declaramos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E que nós precisamos do Senhor. E que nós não podemos receber nada do céu se não for lhe dado das tuas mãos. Clamo que o Senhor nos ajude com graça, com misericórdia, com amor nesta noite. Clamo que o Senhor nos ensine, por meio da pessoa do Espírito Santo do Senhor, a tua palavra. Clamo que o Senhor alcance sobrenaturalmente cada alma aqui nesta noite. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Somos nós mesmos os que precisamos do Senhor. Nós lhe damos o louvor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, com graça e com misericórdia, e com muito amor. Nós te louvamos e nós lhe adoramos, nosso Deus, na autoridade de Cristo. Amém. Efésios capítulo 6, versículos 1 até o versículo 4, e também Colossenses capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Ao que parece, o Velho Testamento, ele não contém muito ensino que é sobre a missão dos pais, exceto no livro de Provérbios. Mas o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele dá instruções que são bem definidas sobre este assunto, sobre a missão dos pais. A missão dos pais, ela é bem enfatizada no Novo Testamento. Embora o Velho Testamento ele contenha algumas instruções para os filhos, dá a entender que o ensino ele não é tão forte quanto ao ensino que é
dirigido aos pais. Então, o assunto dirigido aos pais dá a entender que ele é mais forte e que ele é mais acentuado quanto ao que é dirigido aos filhos. E isto tem um propósito. Então dá a entender que o Senhor, Ele presta mais atenção aos pais do que mesmo sobre os filhos. E isto tem um propósito. Isto tem um propósito. Então, irmãos, dá a entender, e eu posso dizer, e eu posso mesmo até acreditar sobre isto, que o maior fracasso da igreja, ele pode ser mesmo os próprios pais. O maior fracasso da igreja, ele pode ser mesmo até os próprios pais. E isto por quê? Porque se os pais, eles vivem um cristianismo que é real, se os pais, eles priorizam mesmo Jesus Cristo, se os pais, eles priorizam mesmo aquilo que é de valor eterno, então é bem natural que os filhos o sigam. Existe exceção? Pode existir exceção? Pode. Nós temos até mesmo exemplos bíblicos. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, por exemplo, o pai ali na parábola, ele representa o próprio Deus. E mesmo assim, aquele filho, ele quis voluntariamente deixar o seu pai, abandonar o seu pai. Mas nós podemos ver que quando os pais, eles fazem o que é o certo, eles priorizam Cristo, eles priorizam o que é espiritual, que é de valor eterno, pode acontecer que o filho não irá seguir as suas pisadas no futuro, mas pelo menos estes pais, eles não sofrerão por causa de remorso e por causa de culpa. Eles sofrerão sim, porque quem quer perder um filho para o mundo, para Satanás? Então irão sofrer sim, de muita tristeza, mas não por causa de dor, de culpa, não por causa de dor, de remorso. Então nós podemos acreditar que nós, os pais, nós podemos sim influenciar os nossos filhos, quanto também a nossa geração, tanto para o céu, quanto tanto para o inferno também. Então, nós, os pais, precisamos de saber, irmãos, que ninguém mais do que vocês, que são os pais, tanto o pai como a mãe, ninguém mais do que vocês tem nas suas mãos a oportunidade de influenciar os seus filhos para o céu, de influenciar os seus filhos para Jesus Cristo, para a salvação. Ninguém mais do que vocês tem nas mãos a oportunidade de influenciar os seus filhos para o céu, para Cristo, para a salvação. Mas, irmãos, pais, se nós falharmos em influenciar os nossos filhos para Jesus Cristo, então outros terão que fazer isto.
fazer isto. E seria muito mais difícil. Seria muito mais difícil outros terem que fazer isto. E existem até razões. Por quê? Porque ninguém ama mais os filhos do que os pais. Ninguém vai se importar tanto com os seus filhos como nós, os pais. Então, precisamos de saber sobre isso. Precisamos de pais que se levantam como o homem de Deus, Josué. Josué me diz para a casa de Israel. Ele falou com aqueles pais. Ele falou com eles, eu não sei quem vocês vão servir. Mas ele se levantou em favor dos céus. Ele se levantou em favor da sua família, em favor da sua casa. E ele diz, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos admitir em perder os nossos filhos para o mundo, para Satanás, para o inferno. Nós não podemos admitir. Os filhos é o que nós temos de mais precioso aqui nesta vida. Eu não queria influenciar ninguém para Cristo se eu não influencio primeiro os da minha casa. Eu não queria influenciar ninguém para Cristo se primeiro eu não influencio os da minha casa, os meus. Eu não queria. Então, grande responsabilidade está colocada nas mãos dos pais. Eu preciso praticamente repetir. Eu comecei a pregar sobre isto, talvez já a terceira mensagem, mas eu fico constrangido porque às vezes que eu estou pregando, a maioria dos pais, eles não estão. E isto é um assunto que é de toda importância. Isso é um assunto que é de todo crucial. Porque a perda pode ser irreparável. Então, eu posso dizer, irmãos, nesta noite, que nós só podemos ser bons pais se formos primeiro um bom marido, ou se formos primeiro uma boa esposa. Eu posso ser um bom pai para os meus filhos se primeiro eu for um bom marido para minha esposa. E minha esposa, ela pode ser boa mãe para os meus filhos, se primeiro ela for uma boa esposa. Então, irmãos, os nossos filhos, eles podem nos ouvir e ele também pode nos deixar de ouvir futuramente. Porque o nosso poder sobre os nossos filhos, eles têm limite. Eles são limitados. O nosso poder sobre os nossos filhos. Então, nós podemos sim, através de priorizando Cristo, priorizando o que é espiritual, priorizando o que é de valor eterno, sendo bom exemplo, acima de tudo, nós podemos sim influenciar os nossos filhos para Cristo. Mas a decisão lá, no tocante à alma, é eles que têm
de tomar. É eles que têm de tomar. Então, eles podem, sim ou não, nos ouvir no futuro, no sentido de ir a Cristo. Mas uma coisa é certa. O que nós fazemos, nossas atitudes, os nossos filhos, eles nunca irão esquecer o que eles estão vendo, nossas atitudes. E nós precisamos de saber que se o nosso cristianismo ele não for real, se ele não for verdadeiro, se nós não priorizamos de verdade a palavra de Deus, oração, a vida espiritual, eles não são bons. Nós não vamos enganar eles. Rapidamente eles irão descobrir que o nosso cristianismo não é verdadeiro. E aí nós não podemos influenciar os nossos filhos para Jesus Cristo. Então eu tenho uma pergunta aqui para os pais, vou fazer de novo. Então a pergunta para os pais é o seguinte: sobre o fato de que eu posso ser um bom pai para os meus filhos se primeiro eu for um bom marido para minha esposa. Eu pergunto para os pais: pai, você ficaria satisfeito se o futuro marido da sua filha, ele tratasse a sua filha como você trata a sua esposa? Você ficaria satisfeito, pai, se o futuro marido da sua filha, ele lhe tratasse, ou ele tratasse sua filha como você trata a sua esposa? Uma pergunta para as mães: mães, você ficaria satisfeito se a futura mulher do seu filho tratasse o seu filho como você trata o seu marido? Como você trata o seu esposo? Você ficaria satisfeito se o futuro marido da sua filha tratasse, se a futura mulher do seu filho tratasse o seu filho como você trata o seu marido? Mãe, você ficaria satisfeita? E uma pergunta para os filhos: filhos, vocês ficariam satisfeitos se os seus filhos, lá no futuro, eles tratassem vocês como vocês têm tratado os vossos pais? Porque a Escritura diz: tudo aquilo que nós semear, nós vamos colher. Nós vamos colher. Então, irmãos, nós precisamos saber sobre essas coisas. Então, eu posso dizer também nesta noite que é muito maior responsabilidade de ser pais do que mesmo de ser marido, do que mesmo de ser esposa. E a razão é porque se nós erramos sendo apenas marido e esposa, somente um casal, nós iremos prejudicar a nós mesmos. Mas se nós errarmos sendo já pais, nós podemos prejudicar todos os nossos filhos e também toda a nossa geração futura. Por isso, eu vejo que o Senhor, em toda a Bíblia, Ele focaliza mais sobre a responsabilidade dos pais. E os filhos, eles devem lembrar que no futuro, eles serão pais também. Então, eu estava vendo, na parte da manhã, com os irmãos,
na Bíblia muitos pais, crentes no Senhor Jesus Cristo, servos de Deus, servos de Cristo. Eles foram um fracasso como pais. Eram servos de Cristo. Alguns deles, homens de Deus, grandes homens de Deus, mas como pais, eles fracassaram. Eles perderam os filhos deles. O Eli é um exemplo. Ele era um sumo sacerdote, o Eli. Mas vejam comigo o que a Bíblia diz a respeito dos seus filhos. Vejam, 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 12. Homens de Deus, grandes homens de Deus, mas que fracassaram por pais. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 12. Primeiro Samuel, capítulo 2 e versículo 12. Infelizmente, é com muita tristeza que nós podemos ver estes exemplos dentro da Escritura. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz acerca dos filhos de Eli, o sumo sacerdote, o homem de Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Em uma outra tradução diz que eles não conheceram ao Senhor. Filhos de demônios, perdidos, filho do homem de Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, não conheciam ao Senhor, filhos do homem de Deus. Irmãos, os exemplos são muitos. Vejam, acerca do profeta Samuel, o homem de Deus, o homem perto de Deus. O que a Bíblia diz a respeito dos filhos de Samuel? 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. Vejam o que essa escritura ela diz a respeito dos filhos do profeta Samuel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, ele constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berzeba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Os filhos de Samuel, eles não andaram nos caminhos do seu pai. Então, grandes homens de Deus, mas que fracassaram como pais. Portanto, irmãos, nós, os pais, eu digo isso, se nós formos irresponsáveis, eu não estou falando de moralidade, mas eu falo, se nós formos irresponsáveis, espiritualmente falando, em servirmos o Senhor,
sinceridade, em sermos exemplos aos nossos filhos. Provavelmente nós podemos perder os nossos filhos. E quando Paulo ele fala provavelmente ele não priorizou, né? Porque a respeito dos filhos de Eli, a Bíblia diz, o próprio Senhor ele falou com Eli, né? Você honra mais os seus filhos do que eu próprio. Porque ele via os filhos dele no templo, fazendo tudo de errado, mas ele não corrigia. Ele estava vendo os filhos dele, estava indo por um caminho que era errado, o que eles faziam era um pecado, mas, no entanto, ele não o corrigiu, ele não os repreendeu. No caso de Eli, a Bíblia mostra bem claro. Portanto, quando os pais, além de ser zelosos, primeiro nós precisamos de priorizar os nossos. E se nós vermos os nossos filhos tomando um caminho que é errado, nós temos que reagir imediatamente. Temos que tomar posição imediatamente. Os pais que amam os seus filhos, é por amor dos seus filhos, é para não perder os seus filhos. Então, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que o pai, que ele ama o seu filho, e que ele não quer perder o seu filho, qual é o primeiro passo que os pais devem de tomar? O primeiro passo que os pais devem de tomar, os que amam os seus filhos, não quer perder os seus filhos, o primeiro passo é santificar-se a si mesmo. Santificar-se a si mesmo. Então, todos os pais que são pais e que amam os seus filhos de verdade, eles têm que santificar a si mesmo por amor aos seus filhos perante Deus. Ele tem que viver uma vida que é separada de tudo aquilo que Deus condena, priorizando Jesus Cristo, priorizando a obra de Deus, priorizando aquilo que é espiritual, se santificando pelo amor dos seus filhos, para influenciar os seus filhos para Cristo. A Bíblia, ela mostra que o Senhor Jesus, ele fez isto por nós. O Senhor Jesus, ele fez isto pela igreja. Olhe João capítulo 17 e o versículo 19. Então, como pais, eu devo de, com toda sinceridade, com todo zelo, com ardor, de procurar fazer o melhor possível, para que, através da minha vida, os meus filhos possam ser influenciados a viver por Cristo, a amar Cristo, a amar a obra de Cristo. Porque se os pais não priorizam Cristo, se eles não amam de verdade Cristo e a obra de Cristo, como que você vai poder influenciar os seus filhos? Como que eu posso influenciar meus filhos para Cristo, para amar Cristo, se eu próprio não faço? E se eu próprio não sou? Então, todos aqueles que são os pais e que amam de verdade os seus filhos, eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós não nos santificamos,
a nós mesmos, por amor aos nossos filhos. Isso mostra mesmo que a gente não ama os nossos filhos. Isso mostra que nós não estamos nem aí se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno. É o que mostra mesmo. Porque os pais que amam os seus filhos, e ele não quer perder os seus filhos, por amor aos seus filhos no primeiro lugar, eles devem se santificar. A si mesmo. A si mesmo. Jesus ele fez isto em nosso favor. João, capítulo 17. Então, indiretamente, ou diretamente, nós podemos influenciar os nossos filhos, tanto para o céu, ou tanto para o inferno. Tanto para amar a Cristo e a obra de Cristo, ou tanto para amar este mundo e as coisas deste mundo. E se nós, os pais, nós dermos brecha para o diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27, lá, é um assunto para a família também. E Paulo ele diz, não deis lugar para o diabo. Se nós formos indulgentes, relaxadamente, frouxos em servir ao Senhor, nós vamos perder os nossos filhos. E depois lá na frente, a perda é irreparável, irreversível. E depois pode chorar de dor e pode chorar de remorso. Pelo menos um dos pais tem que ser responsável, espiritualmente falando. Os exemplos são muitos. Aqui nós temos exemplos no meio de nós. Pelo menos um, sendo responsável espiritualmente, ele pode ganhar a sua família. Os exemplos são muitos. Pelo menos um. Se um não é fiel, pelo menos um tem que ser fiel. Se um não é zeloso, pelo menos um tem que ser zeloso. Você não vai servir? Eu vou servir. Pelo menos um, por amor dos seus filhos. E quando os pais se largam? Quando os pais se largam? Diretamente, os prejudicados são os filhos. São os filhos. Diretamente, é os filhos que são prejudicados. Em João capítulo 17, e o versículo 19, a Bíblia diz aqui que Jesus, ele se santificou em nosso favor. E por eles mesmo santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então a Bíblia mostra aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele se santificou a si mesmo. Então o que significa aqui ser santificado diante de Deus? Aqui diz que o Senhor Jesus Cristo, ele se santificou por amor a nós. E isto aqui não se refere à santidade por si mesmo, mas aqui está falando sobre separação, sobre ser separado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi santo em sua natureza. Mas por amor à igreja, diz o texto aqui, que ele se santificou ainda mais. Então isto quer dizer que embora ele pudesse ter feito muitas coisas, sem comprometer a sua própria natureza santa, mesmo assim, ele recusou-se a fazê-las, por causa de fraqueza dos discípulos. Então as fraquezas dos discípulos limitou o Senhor Jesus Cristo e restringia sua liberdade de muitas maneiras. Em um texto, ele diz assim, olha, eu teria tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, ele estava livre para fazer muitas coisas, mas temendo que os discípulos não compreendessem,
e se escandalizasse, então ele absteve-se de fazê-lo. Mas no tocante à sua natureza, ele tinha liberdade para tanto, mas por causa dos discípulos, o Senhor Jesus Cristo, ele limitou-se em fazer muitas coisas. Então, Jesus, ele fez isto por amor de nós. E os pais que amam seus filhos de verdade, amor verdadeiro, a primeira coisa que ele vai querer fazer é se santificar por amor aos seus filhos. Porque ele não quer perder o seu filho. Quem aqui quer perder o seu filho? Quem aqui quer perder o seu filho para o mundo? Para o inferno? Na eternidade? Ninguém. Então o pai que ama o seu filho de verdade, primeira coisa, ele vai se santificar em favor dos seus filhos. Jesus, ele fez isto. Então, nós que somos os pais, nós devemos nos santificar da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo, ele o fez em nosso favor. Todos os pais, eles devem de se santificar por amor aos seus filhos, viver uma vida íntegra, priorizando Cristo, priorizando a obra de Deus, priorizando aquilo que é de valor eterno, o reino de Deus, para que possa influenciar os seus filhos para Cristo. Então, isto quer dizer que, embora tenham liberdade para fazer muitas coisas, mas que, por causa dos filhos, não farão. Por amor aos filhos, não farão. Então, existem muitas palavras que, como pais, por exemplo, nós não temos mais liberdade de pronunciar por causa dos nossos filhos. E a partir do dia em que um filho passa a fazer parte da família, então os pais, eles precisam de se santificar-se a si mesmos. Por quê? Porque se, como pais, eu e você, como pais, se nós não conseguimos controlar a nós mesmos, como que nós podemos controlar os nossos filhos? Se nós não conseguimos nos governar a nós mesmos, como que nós podemos governar os nossos filhos? Então, devemos de ouvir e saber disto, que a pessoa que não tem filhos, ela se machuca a si mesma, pela sua falta de controle. Mas os que têm filhos, ele pode destruir tanto a ele mesmo, quanto a seus filhos. No momento em que os filhos são confiados a nós, então nós, os pais, devemos de nos santificar por amor aos nossos filhos. Por quê? Porque durante o resto de nossas vidas, eles vão estar olhando para nós. Eles vão estar de olho de nós. E eles vão ver se a nossa vida espiritual é verdadeira, se nós somos sinceros mesmo, se nós priorizamos Cristo mesmo, se nós priorizamos a obra de Deus mesmo. E se não for verdade, rapidamente eles descobrirão. E desta maneira, nós não poderemos influenciar os nossos filhos para a salvação. Nós não podemos influenciar o nosso filho para Cristo. Então, antes de fazer qualquer coisa, como pais, primeiro eu lembro nos meus filhos. Primeiro eu lembro na minha família. Porque se eu errar, eu vou prejudicar eles diretamente. Se eu falhar, eu vou prejudicar eles diretamente. Então, primeiro, eu preciso de pensar nos meus filhos. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui. Mas é uma grande responsabilidade. Então, o estudo é muito grande. Eu estou aqui só na introdução, para os irmãos terem uma ideia. Mas é só introdução, é muito grande o assunto. Mas,
é de suma importância. Por exemplo, o que eu poderia dizer nesta noite, sem medo de errar? Muitos filhos, eles estão estragados pelos próprios pais. Muitos filhos, eles estão estragados pelos próprios pais. Eu estava testificando de Cristo para um homem, para um pai, e a família dele já está destruída. Ele perdeu os filhos dele, perdeu a esposa, a família dele está destruída. E eu falei com ele: fulano, a influência dos pais é de suma importância na vida dos filhos. E ele falou para mim: mas eu faço as coisas certas. Eu falei: tudo bem, eu sei que você tem moralidade, você gosta de pagar suas contas, você é trabalhador, eu sei disso. Eu falei com ele: mas espiritualmente falando, eu sei, você nunca priorizou o que é de Cristo. Nunca! E a principal influência que nós podemos ter na vida dos nossos filhos, é que pode salvar as almas dele, é espiritual. Ele falou: mas eu tenho 2 filhos, e um faz o certo e o outro faz o errado, e eles foram ensinados do mesmo jeito. Eu falei: tudo bem, isto pode acontecer, existe exceção, mas o natural é, se nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, se nós priorizamos Cristo, a obra de Cristo, o que é espiritual, se o nosso cristianismo é real, é verdadeiro, o natural é os nossos filhos seguir nós. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que deve de andar, e até quando ele for grande ou velho, nunca ele se desviará dele. Pode acontecer de um se desviar, mas não será culpa nossa. Nós não sofremos por remorso, se nós fizermos o certo. E quando acontece de um se salvar, se nós não fizermos o certo, os méritos nem nosso foi, porque se fosse depender do nosso testemunho mal, todos eles iriam se perder, todos eles iriam para o inferno. Então, muitos filhos, eles estão estragados, é por culpa dos pais mesmo. São pais que vivem sem critério algum espiritual, não são fiéis, não estabelecem padrões, não ficam firmes, servindo o Senhor. E aí o que vai acontecer com os filhos? Agora, você pode imaginar, se você não era crente no Senhor Jesus Cristo, como que estavam os seus filhos? Onde estavam os seus filhos? Então veja, eu não sou um pai perfeito, e você também não é um pai perfeito, mas eu tenho me esforçado. Cada dia eu tenho me esforçado para melhorar, e até hoje o Senhor deu graças. Eu ainda estou com os meus filhos. O Senhor deu graça. E eu quero continuar me esforçando. Eu quero continuar melhorando. Primeiro por amor aos meus filhos. E depois por causa de mim mesmo. Nós podemos ver mais para frente sobre isso. Então, é natural os pais, os filhos, eles seguirem os pais. É natural os filhos seguirem os pais, eles amarem aquilo que os pais amam. É natural. É natural eles também odiar aquilo que os pais odeiam também. É natural. Então, que o Senhor nos ajude. Com graça e com misericórdia. Primeiro, por amor aos nossos filhos. Então, que Ele nos ajude. Né? Que nós possamos encontrar graça e misericórdia em favor do Senhor. Então, eu vou pedir ao nosso irmão César para ele orar em favor de nós, os pais. Né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, te agradeço a Deus, porque o Senhor está presente no nosso meio, o Senhor tem falado aos pais desta igreja, Senhor, sobre a responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos, e porque o Senhor
tem falado isso,